Oi, gente, hoje eu queria falar um pouco sobre fé, sobre como a gente consegue ter fé, principalmente nos momentos difíceis. Porque é muito fácil, nos momentos bonitos, momentos bons, a gente falar que acredita em Deus, que confia no Pai. E aqui eu tô falando Deus, Pai, mas pode ser Zambi, Tupã, Jeová, Pai Maior, Criador, forças do universo. Aqui pouco importa que nome você dá para esse ser superior que nos guia, que nos rege, que nos ama, que é bondoso, que é perfeito, que é tão misericordioso. E independente da religião que a gente tenha, por mais que a gente fale de fé, é muito difícil provar a nossa fé quando a gente passa por dificuldades, quando a gente sofre perdas, sejam elas materiais, sejam elas de pessoas. É muito difícil a gente provar que tem fé. É muito difícil a gente se manter de pé nos momentos difíceis. Mas de uma coisa eu tenho certeza. E isso é uma certeza de verdade, não é uma crença, é uma certeza, é uma coisa que, sabe, tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto o sol que se levanta, é essa certeza aqui dentro de mim, de que a gente nunca está só. E eu já passei por muitas dificuldades nessa vida, por muitos momentos difíceis. E de uma coisa eu tenho certeza, que eu nunca estive só. E ontem mesmo foi mais um desses dias que eu tive essa certeza. Ontem eu estava no terreiro, estava dentro do terreiro, e em determinado momento tocou um ponto que eu acho muito bonito, chamado Senhor das Matas. E esse ponto fala assim: ó Senhor das matas, nesta sua paz eu vou me abrigar, nesse chão de igualdade vou sentir liberdade, com o Senhor vou caçar e acordar quando o sol no horizonte nascer, me banhar em seus rios, liberto a correr. Folhas verdes do frio irão me guardar, Santa Paz de Oxóssi vai me acompanhar. E no momento que tocou esse ponto, comecei a sentir as minhas mãos, uma energia muito forte. E eu comecei a sentir minhas mãos em direção ao meu rosto. Até que minhas mãos chegaram aqui no meu rosto, como se alguém me segurasse por aqui. E eu sei que foram os meus guias, foi minha cabocla. E eu ouvi: você nunca está só. Você nunca esteve só e nunca estará só. E ela falou mais coisas que agora eu não me lembro. Porque o mais importante eu já sei, que eu não estou só. E mais do que não estar só, é estar acompanhado por esses mensageiros de Deus, que alguns chamam de anjos, outros chamam de guias, outros chamam de Espírito Santo de Deus. Não importa que nome você dê, orixás, anjos, guias, entidades, não importa. O que importa é quem eles são, o que eles representam. E eles representam a presença de Deus nas nossas vidas, a misericórdia de Deus sobre cada um de nós, que é principalmente nos momentos mais difíceis que eles estão ao nosso lado, nos amparando, nos guiando, nos iluminando, nos dando forças para levantar, mesmo quando a gente cai, quando a gente tropeça, quando a gente vacila e chora. É naqueles momentos principais que eles estão ao nosso lado. E eu já tive prova de Deus na minha vida tantas vezes, mas tantas vezes, que eu gostaria que cada um também pudesse sentir essa certeza, pudesse sentir essa presença de Deus na vida da gente. Eu lembro que alguns anos atrás eu estava muito desesperada, estava muito preocupada, eu não sabia como viver, como que eu ia morar, como que eu ia pagar comida. Foi o fim do mestrado, eu passei meses chorando, meses acordando de madrugada e acordando assustada, não sabia o que fazer. E a bolsa do mestrado acabou, eu só tinha a pensão do meu filho. E eu falei: e agora? Vou viver do quê? Mas Deus não me desamparou.
E aí quando aconteceu isso, logo depois eu consegui um lugar para morar. E aí 1 mês depois, as condições financeiras melhoraram. E logo depois eu passei no doutorado, passei a receber a bolsa do doutorado. E eu passei a viver numa casa só comigo e meu filho, uma casa que aos pouquinhos eu fui mobiliando, eu fui deixando com a minha cara, eu fui colocando minhas plantinhas, e eu acabei tendo um lar. E isso foi apenas um dos momentos. Ano passado também passei uns momentos difíceis. Em 2020 veio a pandemia, ficar trancada dentro de casa, o medo de ficar doente, o medo de perder pessoas queridas. Meu marido perdeu o emprego, e aí vieram os meses do seguro-desemprego. E aí quando acabou o seguro-desemprego, a gente falou, e agora? Mas no mês seguinte veio um dinheiro que a gente não esperava. E no mês seguinte também. E no mês seguinte também. E outras boas notícias vieram e a gente não estava esperando. Porque os planos de Deus não são os nossos planos. A gente não faz a menor ideia do que Deus tem pra gente. Mas é certo que os planos dele são lindos, mesmo que a gente não ache, mesmo que a gente não entenda, mesmo que à primeira vista os planos dele pareçam estranhos, não são. E isso me lembra uma história que eu sempre gosto de contar, que é uma historinha chamada Bordado de Deus, que é uma história de um menino que quando criança ele sempre gostava de ficar brincando aos pés da mãe enquanto a mãe bordava. E cada vez que ele olhava os bordados, ele achava os bordados estranhos, bordados feios, que ele só via linhas, nós, cores escuras junto com cores claras, um monte de emaranhado estranho. E aí ele falava, nossa mãe, que desenho feio. E aí ela falava, meu filho, vai brincar lá fora, quando acabar eu te chamo. E toda vez que ela acabava o bordado, que ele sentava no colo da mãe, ele via que o bordado dela na verdade era lindo, que ele só estava olhando pro lado errado. E que os planos de Deus são como esse bordado. A vida é o bordado de Deus. O bordado de Deus é maravilhoso, é lindo, mas a gente frequentemente olha como aquela criança que está olhando pelo lado errado, que está olhando pelo avesso. E que não entende que às vezes aquele avesso é necessário para que aquele bordado seja tão perfeito. E é assim que eu vejo a vida. É assim que eu vejo esses nós, esses emaranhados na nossa vida, esse amargor. Eu acho que é a gente que está olhando pelo lado errado. Mas a gente consegue passar a vida olhando pelo lado errado se a gente compreender que existe um lado certo que é muito bonito. Se a gente compreender que a gente nunca está só. E mais do que não estar só, é estar acompanhado. É estar bem acompanhado, estar amparado, estar acolhido. Porque se Deus nunca dorme, aquele que te guarda nunca dorme. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é bom. E Ele está sempre conosco. Ele não esquece de nenhum de seus filhos. E eu estou dizendo isso porque talvez você também esteja nesse momento de desespero, de desamparo, e que esteja se perguntando por quê, meu Deus, por quê? E eu só te peço para ter confiança, para acreditar no Pai, porque as coisas vão dar certo. Confia no Pai. Faz o que é certo, faz o que é bom, faz o que é justo. Semeia sementes do amor por onde quer que você ande. E confia que aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Confia no Pai. Confia no Senhor, que as coisas vão dar certo.